Bom dia. Eu queria já, então, começar a conversar sobre o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai continuar construindo sobre o que a gente já vinha discutindo a respeito das variações de ΔG. Então, a gente viu até agora que o ΔG de uma reação, a gente encontrou algumas equações interessantes, né? Então, a gente tem aqui, em termos macroscópicos, o ΔG, aumentar um pouco o volume. O ΔG que a gente pode igualar à variação macroscópica da entalpia, e num processo isotérmico a temperatura constante, isso também é menos T ΔS. Né? A gente também achou a equação das variáveis naturais para ΔG. Então, a gente viu que ΔG é V dp menos S dt, né? Aqui seria, desculpa, dg, né? Tá melhor não apagar, né? dg igual a vdp menos S dt. E a gente já mostrou, né, em algumas situações, então isso aqui implica em duas situações, né? Então, para P constante, a gente vai acabar chegando à conclusão que ΔG, ΔT, a P constante é igual a menos a entropia, e a T constante, a gente vai concluir que ΔG, ΔP, a T constante é igual a volume, porque nesse segundo caso dt é zero, e no primeiro caso de pressão constante, dp é zero, né? Isso, depois de algumas discussões, a gente também percebeu que a gente pode obter um valor de variação de ΔG, né? Mas a gente já chegou lá. Então, no fim das contas, a gente pode escrever a diferencial total da energia de Gibbs como dG igual a... Então, se aqui é volume, né, no verde aqui, então ΔG, ΔP, eu posso substituir o volume, né? Então, a gente fica aqui com ΔG, ΔP, ou se eu quiser, talvez facilitar quem se perdeu, ΔG, ΔP, AT constante, dP, menos ΔG, ΔT, AP constante, que eu estou substituindo menos a entropia, né? Que é mais dt. Né? E aí, nós também concluímos em outros momentos que eu posso fazer uma determinação para uma reação genérica da variação do ΔG da reação com pressão e com temperatura. Então, a gente percebeu que daria para escrever del de ΔG com a pressão, nessa ordem, a temperatura constante, dá para a gente simplesmente a variação do volume. E, de forma similar, o del de ΔG com a temperatura, a pressão constante, vai dar para a gente menos o ΔS daquela reação. Né? Então, a gente pode continuar nesse caminho dessas demonstrações, né? E escrever uma diferencial completa, né? Um diferencial total,
agora para o ΔG. Né? Então, o ΔG, a diferencial do ΔG, vai ser dada por um ΔG, ΔP, AT constante, dp, mais um ΔG, ΔT, AP constante, dt, né? E cada uma dessas grandezas aqui vai ser, essa daqui é o ΔV, e essa daqui é o ΔS. Então, se eu substituir, eu vou ficar com D de ΔG igual a ΔV dp mais, ou melhor, né? Vamos resolver de uma vez. Menos ΔS dt. Né? Então, a gente consegue agora pensar em obter, talvez, expressões que envolvam diretamente como que ΔG varia. Né? Então, para fazer isso, o que a gente vai precisar resolver aqui é, para a gente obter o ΔG em condições diferentes de temperatura e pressão, o que a gente precisa resolver é integrar essa expressão como um todo, para a gente ter a dependência completa com pressão e temperatura. No caso do ΔG, especificamente, a gente vai ter que pensar de uma situação em que a gente parte, por exemplo, da pressão padrão, né, e uma temperatura de 298 Kelvin, até uma pressão qualquer, que eu vou chamar aqui para manter a coerência com as minhas anotações de P', e uma temperatura linha também, né? Da diferencial aí do ΔG. E aí, a mesma coisa, né? Para que a gente possa calcular aqui agora a dependência com pressão, a gente vai ter que fazer esse processo, pensar nele independente, né, isotermicamente, para que a gente possa separar as grandezas. E aí a gente vai ficar com a integral entre uma pressão igual a pressão padrão e uma pressão linha, mas mantendo uma temperatura constante, né? Então, por exemplo, T298, a gente vai manter a mesma T na, né, a gente vai considerar isotérmico inicialmente, então a gente vai ter aqui que nos preocupar com a integral do ΔV dp, e isso menos algo similar para cá, mas agora considerando a pressão igual a pressão padrão, temperatura igual a 298 Kelvin, e agora a gente vai chegar até mantendo a pressão constante, padrão, e T' de ΔS dt. Então vamos separar, né? Vamos resolver essa primeira integral aqui, ela é simplesmente o ΔG a P', T' menos o ΔG a P padrão e 298 Kelvin. Né? Então a primeira integral ela pode ser considerada trivial, né? Porque é simplesmente integrando o diferencial. Para as outras duas, é melhor a gente resolver de forma separada.
né? Então, a gente vai resolver primeiro essa integral aqui de temperatura, né? Então, a dependência com a temperatura, e depois a gente analisa a dependência com a pressão, né? Então, vamos lá, inicialmente, analisar a dependência com a temperatura. Aí a gente vai lembrar, né, de algumas coisas. Primeiro, né, a gente lembra, né, a gente já sabe que a dependência do ΔH com a temperatura é dada pela variação de capacidade calorífica a pressão constante em um processo qualquer, como uma reação química, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma grandeza que a gente precisa analisar. A gente vai usar, aliás. Outra coisa que a gente sabe é a definição de entropia, né? Então, a gente pode escrever ds igual a dq sobre t para um processo reversível, né? Então, vamos manter a igualdade aqui para a gente ter uma certa, para a gente facilitar um pouco, né? Então, se a gente for é, simplesmente, puxa, peraí, atualizou. A gente pode simplesmente pensar em diferenciar as duas equações em relação à temperatura para tentar entender o que está acontecendo. Então, eu vou aqui fazer a diferencial por T, né, mantendo a pressão constante. Então, eu vou ter del S, del T, AP constante, que é o que me interessa, né? Então, se eu olhar aqui, lá na expressão inicial, eu quero saber del S e del T, para a gente poder, a dependência com a temperatura, para a gente poder escrever nessa integral, né? Então, del S e del T, a P constante, é simplesmente eu pulei uma etapa, né? Eu estou aqui com as minhas anotações, eu acabo atrapalhando mais que ajudando. A gente tem que lembrar uma coisa aqui, que eu esqueci de colocar esse passo. dQ é Cp dt, a temperatura constante, né? A pressão constante, desculpa. A pressão constante. Então, a etapa intermediária aqui é substituir, né? ds igual a Cp dt sobre T, né? Ao diferenciar por T aqui agora, eu vou ficar com um termo que é Cp sobre T, dt, né, diferencial disso com relação a T. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um cancelamento de termos aqui, né? E a gente possa escrever simplesmente Cp por T, né? Então, a gente acaba encontrando essa diferencial. Se eu quiser fazer o equivalente para ΔS, a gente já fez esse processo para ΔG, ele é igual, né? Então, a gente vai ter simplesmente o del de ΔS com a temperatura vai ser dado por ΔCp por T, né? Isso, certo? Então, a gente pode reescrever isso aqui, né? O,
o D de delta S vai ser delta CP por T dt. Então, a gente tem aqui agora o que acontece com essa dependência com a temperatura. Né? Então, eu coloquei detalhe demais nas minhas anotações. Eu acho que eu não preciso de tudo isso. Né? Bem, então o que acontece aqui? A gente viu que delta CP dt é basicamente o delta H. Né? Isso. Tá? Então, isso aqui a gente vai dar uma facilitada na nossa vida. De posse dessa expressão aqui para tipo de diferencial da entropia, a gente pode agora lembrar de outra coisa. Né? A primeira expressão que a gente viu para ΔG foi ΔH menos T ΔS. Né? Então, se eu também quiser saber agora essa diferencial aqui em relação à temperatura, o que eu vou precisar fazer é, para eu calcular o ΔG em duas temperaturas, para duas temperaturas, a gente vai precisar novamente integrar isso aqui. Só que agora a gente vai pensar só na temperatura. Né? E, então, o que a gente tem? A gente tem um ΔG mantendo a pressão constante, né, de, na temperatura T', menos o ΔG a 298 Kelvin, que é a nossa referência típica, né, a gente tem que resolver a integral do ΔH em relação à temperatura. Né? Então, a gente tem que analisar essa dependência aqui da entalpia com a temperatura. Né? Depois a gente já chega nisso aqui. Aí a gente tem aqui uma outra dependência que seria a diferencial com o ΔS. Né? Aqui, para a gente não se complicar, seria o quanto está mudando o ΔH. Né? Aqui, isso. Tá? Só que, e aí a gente vai voltar lá naquela primeira expressão que eu fiz nessa demonstração, uma variação do ΔH, ela tem essa dependência com a capacidade calorífica, então a gente pode reescrever ela aqui, vou usar vermelho para essas coisas que eu estou fazendo depois, né? A gente vai ficar com um D de ΔH, que é dado como ΔCP dt. E aqui a gente já tem essa expressão aqui para o diferencial da entropia, certo? Está dado aqui.
Opa. Então, se eu substituir agora, então vou botar a igualdade para cá e continuar. Para entalpia, eu parto de uma entalpia inicial numa determinada temperatura, né? Então, isso aqui é basicamente o ΔH padrão dessa reação, se eu tiver nas condições padrão, até uma temperatura T'. Então, ao resolver essa integral, eu vou ter basicamente o ΔH padrão mais o que ocorrer dentro dessa integral, né? Até T de T de 298 até T', qualquer que seja esse valor. Para entropia, no final das contas lá, né, o que a gente vai ter é a temperatura T' vezes o ΔS a 298 Kelvin menos o T' que integra ΔCP por T dt. Então, isso vai de 298 até T'. Com isso, a gente tem agora uma expressão que é só a dependência do ΔG com a temperatura. Né? Então, variando de 298 até uma temperatura T' qualquer, seja ela maior ou menor. Né? Agora, se eu for analisar a dependência com a pressão, de novo, agora a gente já pode lembrar que D, ΔG com a pressão, a temperatura constante, é dado por ΔV, ou, que é a mesma coisa que escrever que D ΔG é igual a ΔV dP. Isso aqui implica, né, que D é constante. Então, o nosso ΔG, eu percebi aqui uma coisa, isso aqui está errado, tá? Vocês me desculpem, mas essa aqui é só o ΔG a T', né? O ΔG padrão está dado aqui, né, nessa primeira parte da expressão. Eu repeti sem perceber. Né? O D ΔG é igual ao VDP, ao ΔV dP. Né? Para eu resolver isso novamente, a gente vai integrar esse termo todo. Só que aí essa integração aqui vai dar para a gente, então, um ΔG a P' qualquer, menos o ΔG padrão, que é o ΔG no P padrão. Né? Isso dá para a gente tem que resolver essa integral de ΔV dP, ou seja, a variação do volume, a dependência da variação do volume da variação do volume no processo com a pressão. E aí a gente pode, só para deixar junto lá com o que a gente estava pensando, o ΔG AP' vai ser o ΔG padrão numa temperatura qualquer, 290, que é a temperatura inicial que a gente está assumindo como 298, mais essa integral que a gente tem que resolver. Né? Essa integral ela vai do P padrão até uma pressão linha qualquer, que é a pressão que a gente está trabalhando. Isso seria o ΔV dP. Aí,
Eu posso juntar essas duas expressões, a dependência com P e a dependência com T que a gente resolveu ali em cima, né? Então, e ter uma diferencial total para o ΔG, né? Então, o ΔG, a P' e T', ele vai ser dado por uma soma dessas duas variações, né? Então, ele vai ser o ΔG padrão, que é dado como ΔH padrão, se é padrão, é na pressão padrão, e também a gente colocou como temperatura inicial 298 Kelvin, menos a entropia também nas condições padrão, ou seja, entropia a pressão padrão e 298 Kelvin. Isso mais a integral da temperatura inicial até T' de ΔCP dt, menos, vamos continuar aqui embaixo, menos T' integral de 298 Kelvin até T' de ΔCP por T dt, mais a integral da pressão padrão até a P' de ΔV, isso, dp, né? Lembrando que esse ΔV aqui ele tem que ser a temperatura constante, né? É o ΔV isotérmico, só a variação com pressão, né? Essa expressão ela é geral, ela é uma expressão que fica meio grande, mas tem que lembrar que isso aqui é basicamente o ΔG padrão, né? Então dá para diminuir o tamanho dessa expressão. Mas a gente pode fazer algumas aproximações, né? Então, se a gente fizer duas aproximações, duas aproximações, a gente assume que CP é constante no ΔT que a gente está considerando, né? Ou seja, T' menos 298, a gente pode considerar constante, e a mesma coisa para o ΔV, né? Aqui é o ΔCP, na verdade, para o ΔV. Então, a gente está pensando que o ΔV pode ser aproximadamente constante na variação de pressão que a gente está pensando, né? Do P em relação a P padrão. Se a gente fizer isso, essa expressão ela simplifica um pouco. Então, o ΔG, a P diferente da padrão e T diferente de 298 Kelvin, vai ser o ΔG padrão a 298 Kelvin, mais. Aí, se ΔCP é constante, ele sai da integral, a gente fica simplesmente com ΔCP entre T' e 298. Menos. Se CP se ΔCP é uma constante, a gente vai ter aqui simplesmente uma integral de 1 sobre T dt, né? Então a gente fica com T' ΔCP, a integral de 1 sobre T dt vai ser o ln de T' sobre 298 Kelvin, mais o último termo, agora considerando que o ΔV não depende da variação de pressão também, a gente vai ficar com o ΔV
que multiplica o ΔP, que é P menos P padrão. Com isso, a gente acaba tendo uma expressão que agora é muito mais simples, né? Que é só uma substituição de valores que a gente conhece mais facilmente. Então, assim, a gente consegue calcular essas variações de forma relativamente fácil. Né? A grande, o grande interesse aqui é sempre, né, por, essas demonstrações, elas existem para que a gente saiba, primeiro, de onde que estão surgindo essas equações e, mais importante, qual que são as limitações delas. Né? Então, no caso da gente não poder considerar o ΔCP constante por algum motivo, ΔT muito grande, por exemplo, a gente tem que levar isso em conta. Essa ideia do ΔV ser independente da pressão, ela só é razoável se a gente não tá pensando em variação de número de mol de gases, né, ao longo de uma reação química. Em qualquer outro caso, nos casos em que isso acontece, a gente tem que levar em conta a dependência do volume com a pressão, sim. Tá? Enfim. Então, com isso, a gente acaba essa discussão. E eu vou agora falar um pouquinho, vou abrir um novo quadro, né, um assunto interessante, que é o seguinte: um dos interesses que a gente pode ter quando a gente está calculando, quando a gente está fazendo um processo químico qualquer, é gerar trabalho a partir desse processo químico. Seja ele, por exemplo, um trabalho ligado à combustão, então se a gente está querendo fazer alguma coisa parecida com uma máquina a vapor, que a gente está interessado em trabalho de expansão. Então, se a gente tem uma combustão, a gente pode pensar em calcular trabalho que a gente pode obter desse processo. Ou, por exemplo, se a gente usa uma reação química para gerar corrente elétrica, né, e ter uma bateria. A gente está sempre, em geral, muito interessado no trabalho que a gente obtém. Né? E que trabalho? Tem que ser o trabalho útil. Né? Então, a ideia aqui agora é falar sobre trabalho útil associado em relação, né, às energias de Gibbs e Helmholtz. Né? Até agora a gente estava falando, né, dos valores, a gente já associou, a gente já sabe, né, que A e G são critérios essenciais de espontaneidade. Isso eu espero que a gente já tenha entendido, né, isso nessa altura. Mas agora a gente pode pensar quão associadas essas grandezas estão a critérios ao trabalho realizado durante um processo qualquer. Né? Para fazer isso, a gente vai de novo a obter as expressões que mostram isso para a gente. A primeira coisa para a gente pensar é o seguinte: eu quero saber sobre trabalho. Né? Então, eu preciso, de alguma forma, achar uma expressão que relacione a energia de Gibbs e Helmholtz com trabalho. A gente vai lembrar que a gente tem uma expressão que vem direto da segunda lei da termodinâmica, que diz para a gente que a diferencial da entropia é maior ou igual a trabalho, a diferencial de trabalho por T. Né? Mas a gente também sabe, né, que a gente pode escrever trabalho de outras formas. Né? Então, da primeira lei,
da termodinâmica, a gente sabe que eu posso escrever trabalho como a diferencial da energia interna menos a diferencial para trabalho. A gente vai colocar aqui esse tracinho aqui, tanto na diferencial de calor quanto a de trabalho, para lembrar que eles não são função de estado. Tá? Então, se eu pegar essa expressão aqui para dq, né, chamar essa equação aqui de 1, eu posso pegar ela e colocar em 1. Então, eu vou ficar aqui ds é maior ou igual a du menos diferencial de trabalho por t. Bem, agora eu posso escrever do jeito que eu quiser. O jeito mais fácil aqui é dar um passo adiante e simplesmente multiplicar aqui t ds mais, ou melhor, menos, né? Menos du mais d, né? É maior ou igual a zero, ou reescrever isso aqui de forma que a energia interna fique positiva, né? Du menos d ômega menos t ds é menor ou igual a zero. Aí agora eu posso, né, como se o processo é isotérmico, eu posso adicionar SDT a esse menos SDT, é melhor para mim, eu posso adicionar menos SDT à equação e não vai fazer diferença nenhuma, porque SDT em princípio é zero, né? Então eu coloco a equação, vamos chamar ela de 2, né? A equação 2. Então, se eu fizer isso, eu vou ficar com du menos t do trabalho, né? Vou deixar ele aqui cortadinho. Menos t ds menos s dt. Isso é menor ou igual a zero. Bom, agora que eu fiz assim, eu posso também perceber que esse termo aqui todo é menos a diferencial do produto TS. Então, fica sendo du menos a diferencial do produto TS menos d ômega menor ou igual a zero. Só mudei a ordem aqui para já ir agrupando o que eu quero. Né? Isso aqui também pode ser reescrito da forma que eu quero. Isso aqui é diferencial, porque simplesmente né, a subtração das duas diferenciais. Eu posso escrever isso como d de u menos ts. Eu não estou fazendo nada, eu só estou reescrevendo de uma forma mais familiar. Né? Isso menos diferencial de trabalho menor ou igual a zero. Aí que vem da definição, né? U menos TS é a definição da energia de Helmholtz, lá da que a gente viu em aulas anteriores. Né? Então eu vou reescrever isso de novo, dA, e vou passar o trabalho para o outro lado. Né?
menor ou igual a diferencial de trabalho. E aí, o que acontece aqui, né? Se eu fizer isso aqui agora de forma macroscópica, ou seja, eu vou integrar isso aqui, são a integral de dois diferenciais. Então, isso aqui é trivial, no sentido de que vai dar simplesmente o delta, né? Só que trabalho não tem delta, o trabalho é simplesmente trabalho. Então, o delta A, ele é menor ou igual ao trabalho. Esse trabalho aqui é qualquer trabalho, ou, na verdade, todos os trabalhos, né? Então, qualquer trabalho que seja feito pelo sistema, ele vai ser, ele vai obedecer essa expressão. A energia, a variação da energia de Helmholtz é menor ou igual ao trabalho. Agora, é importante a gente perceber assim, né? Se isso. Agora a gente pode analisar essa expressão final aqui. Olha que interessante. Se eu tiver um delta A positivo, né? Positivo, esse valor de delta A positivo implica que eu tenho que fazer trabalho positivo, né? Ou seja, o sistema recebe trabalho, né? Então, isso aqui é uma forma da gente ver que um processo que não é espontâneo, então, delta A maior que zero implica em um processo não espontâneo, e trabalho maior que zero quer dizer que o sistema recebe trabalho, não precisa escrever, porque já está escrito aqui, né? Quer dizer que para um processo não espontâneo, se eu realizar trabalho sobre o sistema, eu posso fazer esse processo acontecer, né? De forma não espontânea. Mas, por outro lado, eu acho que uma análise mais interessante é que quando eu tenho um delta A menor que zero, o processo, né, o sistema, gera trabalho. Porque trabalho negativo, a gente lembra que é o sistema fazendo o trabalho, né? Gera trabalho. Então, eu posso aproveitar esse trabalho enquanto o processo está acontecendo, né? E quando o sistema está reversível, né? Que é quando a gente tem o delta A igual ao trabalho, eu tenho, isso só acontece, né? Então a igualdade que a gente está, vou voltar lá, né? A igualdade que a gente encontra aqui, ela só existe para um processo reversível, né? Porque a gente está vindo lá de uma diferencial da entropia, né? Então, é um processo reversível que é o máximo trabalho que pode ser obtido do processo, né? É, então, isso aqui, esse trabalho, ele é um trabalho que a gente pode afirmar que é irreversível. E aqui a gente tem um trabalho reversível. Reversível porque o delta A, nessa situação, ele né, ele está numa situação de reversibilidade, né? Então, a gente tem aqui, quando eu obtenho o delta A, então posso dizer que delta A, portanto,
nos dá o máximo trabalho que pode ser obtido de um processo. De um processo termodinâmico, de um processo químico, né? E aí esse trabalho é qualquer trabalho, né? A gente pode dividir trabalho em trabalho de expansão e outros trabalhos, a gente já vai ver isso, né? Tá? Então aqui, por que que é o máximo? Porque a gente já viu isso, né? Todo trabalho reversível, né, e essa igualdade demonstra isso de novo, ele vai ser o máximo, né? Então se ΔA for menor que zero, a gente vai ter um certo valor, o ΔA, o valor de ΔA, aqui não é zero, né? Aqui é trabalho, né? Então, o trabalho aqui, né, o ΔA, não vai dar para a gente esse trabalho, né? Ele vai ser um valor, o trabalho vai ser menor do que esse, lembrando que é negativo, né? Então, o menor aqui, o trabalho vai ser menos negativo do que ΔA para um processo que é espontâneo, né? Então, por isso que fica esse menor aqui, né? O ΔA é igual ao trabalho, quer dizer que você está numa situação de mais negativo possível, com ΔA mais negativo, o trabalho mais negativo possível, ou seja, o máximo de trabalho o sistema tá fazendo. Só para deixar isso claro, né? Tá. E agora, a gente pode pensar no seguinte, né? Se a gente trabalhar agora, então, para a gente continuar. Então, esse resultado aqui é muito importante, né? Vou, vou circular ele de circular, não, colocar um retângulo aqui vermelho. É um resultado bastante importante. Eu posso fazer esse mesmo processo, continuar trabalhando aqui, agora a P e T constantes. Só que a única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou separar trabalho, eu vou separar em trabalho de expansão, mais qualquer outro tipo de trabalho que não seja de expansão. Então, esse ômega outros aqui é qualquer trabalho que não seja de expansão, né? Então, pode ser trabalho de movimento, né? Pode ser trabalho elétrico, pode ser qualquer coisa que não seja de expansão. Então, a gente tem para nossa para nossa para a gente diferenciar aqui. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei a expressão para o trabalho de expansão. Então, o meu trabalho total, né, para a expansão, a diferencial desse trabalho, né, vai ser dado por menos P dV mais a diferencial para os outros trabalhos, né? Porque isso daqui eu sei resolver. Se eu voltar lá em cima e reescrever de novo aquela expressão, né? Então a gente tinha lá chegado à conclusão de que a ds era maior ou igual a du menos d de trabalho sobre t, que permite a gente reescrever, né, como du menos d do trabalho menos d ds menor ou igual a zero. Agora eu vou substituir trabalho por essa expressão aqui, o D de trabalho, eu vou substituir aqui.
né? Ao fazer isso, eu fico com um DS. Opa, deixa vermelho não. Ou DS, não, vou reescrever aqui, né? Então, DU menos ou mais, né, PDV, que é menos daqui ou menos daqui, mais PDV, menos a diferencial de outros trabalhos, então só pus isso, né? Menos T diferencial da entropia, se é menor ou igual a zero. Aí, a gente vai começar a manipular da forma que nos interessa, né? PDV. Isso. A gente vai começar a manipular da forma que nos interessa. Como eu escrevi lá em cima, a gente está pensando agora em um processo que ocorre a P e T constante, né? Então, isso aqui é uma condição, vamos dizer, de contorno para esse problema. Por que é uma condição de contorno? Ela é relevante porque, nesse caso, como P e T são constantes, posso adicionar a essa expressão, eu posso adicionar VdP e SDT sem alterar a expressão, né? Então, eu ficaria com um termo da forma de DU mais PDV mais BDP menos TDS menos, aqui é menos, né? Menos SDT menos D de outros trabalhos, isso é menor ou igual a zero. E aí a gente pode começar a associar algumas coisas, né? Esse termo aqui pode ser reescrito como D de U mais PV. E U mais PV é a definição de entalpia. E essa outra parte aqui pode ser escrita como menos D de TS. Então, vou reescrever dessa forma, né? Então, já vou substituir aqui tudo isso por diferencial de entalpia. Menos D de TS, menos o diferencial. Ou já vamos colocar do outro lado, né? Então, isso aqui é menor ou igual a D de trabalhos que não sejam de expansão. De novo, a gente vai reconhecer um termo agora, né? Então, isso é a mesma coisa que escrever D de H menos TS. H menos TS é a definição da energia de Gibbs. Então, isso aqui é DG. Então, a gente fica agora com uma nova expressão, DG, que é menor ou igual a diferencial, e agora eu vou pôr de novo o tracinho, né? Eu vim trazendo sempre para simplificar, de outros trabalhos que não sejam de expansão. Lembra que aqui é outros, quer dizer que é tudo exceto expansão.
Então, agora, eu cheguei à conclusão de que é a mesma coisa, né? Então, se DG for maior que zero, trabalho deve ser feito sobre o sistema para que o processo ocorra. Para D menor que menor, se a gente tiver DG menor do que o trabalho, quer dizer que a gente tem, o sistema realiza trabalho, outros. Eu estou escrevendo D aqui, vocês me desculpem a delta. Né? Delta G menor que o trabalho, vai ser menor que o trabalho para sistemas irreversíveis. O sistema realiza trabalho. Se o sistema realiza trabalho, trabalho é negativo, né? E se DG é igual a trabalho outros, né, nessa situação, ele é reversível. É o máximo trabalho, exceto de expansão, que pode ser obtido do sistema. Do sistema. Né? Então, de novo, agora a gente pode saber, né, qual que é o máximo trabalho que eu obtenho, exceto de expansão. O que, que é um trabalho, exceto o trabalho de expansão? O mais importante, eu acho que hoje em dia, para a química em geral, é o trabalho elétrico. Né? Então, exemplo de trabalho outro é o trabalho de uma corrente elétrica. E por que, que o trabalho de uma corrente elétrica é importante? Porque isso quer dizer que você tem, por exemplo, o trabalho de uma bateria, né? O trabalho gerado numa reação redox que alimenta uma bateria, né? E a transferir a corrente de elétrons, você pode usar essa corrente de elétrons para fazer várias funções, né? Esse exemplo, né, a resolução do trabalho de corrente elétrica, vocês vão ver num próximo curso de no curso de eletroquímica, né? Então a primeira parte do curso de eletroquímica vai ser relacionada ao cálculo desse trabalho de corrente elétrica e depois a correlação disso com potencial eletroquímico, com potencial padrão, até que vocês vão poder, a partir disso, propor técnicas de análise eletroquímica e outros, né, a seguir. Tá? Hoje, então, nenhum aluno compareceu à aula, então eu não vou tirar dúvidas. O que eu tinha para falar era isso. E, então, espero que todos possam assistir essa aula e na quarta-feira eu vou voltar aqui, logar, e se alguém estiver presente, a gente conversa, se não, vocês podem assistir quando for conveniente.
Bom final de semana.